Meus amigos, ontem de manhã, no dia 18 de junho, em Moscou, capital da Rússia, a Ucrânia iniciou o maior ataque de drones e mísseis que já aconteceu contra Moscou nesta guerra. Neste vídeo, vamos analisar todas as fotos, vídeos, reações e todos os aspectos desse ataque. E há tantas imagens que, se eu fosse incluir todos os ângulos, porque os moscovitas adoram filmar sua cidade pegando fogo, ficaríamos aqui até a manhã seguinte, então só os mais importantes. Começamos mostrando uma breve ilustração de como parecia. Eles realmente atacaram a refinaria. Esse é um drone ucraniano, só para ilustrar a coesão com que o ataque foi feito. Repare nas redes antidrones já presentes aqui. Quero dizer, essa refinaria é protegida por sistemas de defesa aérea e por redes antidrones. Um drone mergulha e apenas 3 segundos depois, outro mergulha e vemos um míssil de defesa aérea russo errando os dois. Este vídeo específico aqui ilustra perfeitamente como todo esse ataque aconteceu. Certo, vamos direto ao assunto. Começamos com o que os ucranianos realmente usam, porque eles usaram algo novo. Algo que a gente não tinha visto antes. Olha só, aquilo não é um Shahed, é um drone ucraniano. E pelo que parece, ele é menor do que um Shahed, e é muito mais rápido, aliás. Olha só, parece um Shahed, mas é rápido. E é um drone Behemoth. Behemoth é um drone ucraniano bem específico. Ele imita um Shahed, só que é um pouco mais rápido. Mas não foram só os drones, foram os drones Lut, drones Behemoth, mas também os mísseis de cruzeiro Boris fabricados na Ucrânia, que você pode ver bem aqui. Sim, a Ucrânia fabrica seus próprios mísseis de cruzeiro, o que já é impressionante. Aqui podemos ver novamente dois drones Behemoth separados se aproximando de Moscou. E conectando todas essas imagens, há muitos vídeos de pessoas filmando drones acima e mísseis de cruzeiro. Você pode simplesmente passar por elas, escolher a sua favorita e aproveitar. Um aspecto interessante é que, no momento do ataque ontem na Europa, estava acontecendo a feira de defesa Eurosatellite e a Firepoint. O fabricante, a empresa ucraniana que produz os drones Lut que atingiram Moscou, estava presente nessa feira. E no stand deles, eles realmente mostraram ao vivo como atingiram Moscou. Isso não é insano? Essa é a melhor estratégia de marketing para qualquer empresa de drones, porque é isso que vendemos. Não acredite só na nossa palavra. Veja na tela. Isso está acontecendo agora. Isso foi ao vivo. Isso é insano. Mas não para por aqui. Fica pior ou melhor, dependendo de que lado da fronteira russa você está. Porque esse é o ministro da Defesa da Ucrânia ontem com o da Alemanha e a delegação. Ele está mostrando para eles. Veja, ele realmente se diverte. Mostrando para eles ao vivo como estão atingindo o coração de Moscou. O drone, a refinaria de petróleo, o coração da Rússia e o coração de Moscou. Isso é insano. Outro vídeo está nos mostrando um drone ucraniano planando pacificamente sobre a refinaria de petróleo e nós vemos claramente a rede antidrones. Essa refinaria é importante, diferente de outras onde não instalam redes antidrones devido a desvios de fundos. Aqui isso não ocorre. Eles instalaram redes antidrones para se proteger desse tipo de ataque. Veja essas redes. Elas são caras para instalar em uma área tão grande. Mas elas não ajudaram. Elas não ajudaram em nada contra esses drones. Aliás, tudo o que vocês acabaram de ver agora foi uma área muito específica. Este é o coração da refinaria, que refina o petróleo em produtos como diesel, gasolina, óleo combustível, mazuti, querosene de aviação e gás GLP. Bem, essa parte específica foi instalada em 2020. Isso foi há 6 anos. A Gazprom da Rússia inaugura um complexo Europlus de 1 bilhão e 300 milhões de dólares na refinaria de Moscou. 24 de julho de 2020. Bem, fico feliz em anunciar que isso não existe mais. Está destruído agora. Então, esse ataque custou bem mais de 1 bilhão. Possivelmente muito mais. Já vemos a consequência bem direta desse ataque. Esta é um dos postos de gasolina de Moscou alterando os preços da gasolina ao vivo. Literalmente ao vivo. O cara está escolhendo e inserindo novos preços no computador. Você pode ver mudando manualmente. Isso é bonito de ver. Quero dizer, os preços da gasolina não deveriam mudar assim. Mas se a sua refinaria for atingida e estiver pegando fogo na sua frente, acho que você tem que digitar um valor mais caro para garantir o lucro. Certo? E quanto à defesa antiaérea? Quero dizer, Moscou é a área mais fortemente defendida, tirando o palácio pessoal do Putin em Vaidai.
Moscou é a área mais fortemente defendida com defesa aérea de toda a Rússia. Bem, é mesmo, isso é verdade. Então, trago para vocês, com esse contexto, o momento mais icônico do ataque de ontem. Vamos apenas assistir e aproveitar. Isso vai entrar para os livros de história. Vai ser estampado em pôsteres, olha só isso. Eu queria que isso fosse IA, mas não é, é real, 100% real. Isso aqui era a tampa do tanque de combustível, silo de combustível, seja lá como você chama, esses grandes silos brancos onde as refinarias de petróleo guardam seus produtos refinados. Isso tinha que ser gasolina, porque são os vapores da gasolina que são responsáveis por empurrar uma tampa de combustível assim para cima. Os vapores ficam na parte de cima do tanque e quando há uma ignição, os vapores explodem para cima. E é isso que vemos aqui. Esse é um vídeo tão icônico. Mas fica pior, meus amigos. Esse não era um drone ucraniano. Não. Isso foi causado por um míssil de defesa aérea russo. Olhem só. Está voando pelo ar, tentando encontrar um drone ucraniano, mas acaba encontrando um silo de combustível e o explode. Que momento histórico! Isso é fogo, amigo, e dos grandes. Aliás, você deve estar se perguntando como isso acontece. Como os russos conseguem se machucar tanto com mísseis de defesa aérea do próprio lado? Quando a Ucrânia ataca cidades russas, muitas vezes vemos mísseis russos atingindo prédios próprios. Como isso acontece? Bem, é uma boa pergunta. E a resposta está bem aqui nas ruas de Moscou. Estamos na rodovia. Não estou brincando. Esta é uma rodovia em uso. Ele atira ou tenta derrubar um drone que está aqui, mas erra completamente. O míssil sai do controle e cai em algum lugar da região suburbana de Moscou. Esses mísseis, eles não simplesmente voam para longe. Como Moscou é tão grande, onde quer que ele caia, vai atingir um prédio ou uma rua, porque Moscou é uma cidade absurdamente grande. Disparar esse míssil no centro da cidade, na rodovia, é praticamente garantia de vítimas civis. É incrivelmente estúpido e negligente. Nenhum exército da OTAN faria isso, mas os russos fazem isso. Por isso vemos muitos vídeos dos mísseis de defesa aérea deles atingindo sua própria infraestrutura. Mais um. Vemos um drone ucraniano. Esse é o drone Lut da Firepoint. E vemos um míssil de defesa aérea russo passar por ele, errar completamente, e então possivelmente cair em algum lugar, como um bloco residencial soviético, centro comercial, rua ou playground. Claro, a propaganda russa distorce isso, olha só. Claro, né, a propaganda russa distorce isso dizendo que um drone ucraniano atingiu o playground. Mas não, os drones atingiram a refinaria de petróleo. Só isso. Mísseis da defesa aérea russa atingiram tudo em Moscou, incluindo aquele enorme silo de combustível. Aqui está um vídeo com um ângulo amplo sobre Moscou. Parece o inferno. Tudo está pegando fogo. Não é um incêndio só, são tipo 7. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu contei 6 incêndios? 7, 8. Temos 8 incêndios em Moscou e vai ter mais. Mas, meus amigos, nessas próximas imagens muito interessantes, nós podemos realmente ver o que são destroços de drones. Ucranianos e russos, ambos, toda vez que há um ataque, eles dizem: derrubamos tantos drones e que os danos foram causados por destroços de drones caindo e pegando fogo. Na maioria das vezes, nenhum dos lados acerta isso. Normalmente, destroços de drones não se comportam assim. É só uma maneira de tentar minimizar as tentativas do inimigo de te atacar. Mas nesse vídeo específico, os destroços do drone são realmente mortais. Dá uma olhada. O drone Lut foi atingido por um míssil de defesa aérea russo, algo raro. Você está aqui para ver isso. E o drone cai sobre um armazém e explode. Aquilo são destroços do drone e são muito mortais. E como esse ataque foi tão concentrado, temos 2 casos desses destroços de drone. Este é outro drone separado. Dá uma olhada. O míssil da defesa aérea russa quase erra e explode bem ao lado dele. Boom! Mas isso acaba danificando o sistema de orientação do drone, que agora desliza bem devagar, sem controle, para uma área de armazéns bem aqui e explode. Você pode chamar de drone ou destroços, mas foi porque os russos atiraram nele.
ele não conseguiu alcançar a refinaria, então caiu em alguma infraestrutura civil que a propaganda da Rússia com certeza vai retratar como se os ucranianos tivessem atingido esses armazéns, esses parquinhos e esses ônibus cheios de crianças. Espere ver muito disso nos próximos dias. Aliás, qual era a melhor maneira de derrubar drones ucranianos sobre Moscou? Porque definitivamente não era a defesa aérea do Pantsir S ou Manpaz bem no meio de uma rodovia. O que era então? Temos vídeos para provar o que realmente era. Aqui está um drone ucraniano voando em direção à refinaria, mas há um guindaste de construção bem no meio do caminho e ele bateu no guindaste. Esses guindastes de construção realmente fazem o trabalho. Eles são a melhor defesa aérea de Moscou. Aqui está outro ângulo disso. Significado: eficiente e barato. Talvez os russos devessem pensar nessa ideia de guindaste de construção e realmente instalar esses guindastes de construção em todos os seus navios, em todos os seus caminhões Ural, que descem pela rodovia R-28 em Novorossiya, perto do Mar de Oz, sendo demolidos agora. Talvez faltem a eles esses guindastes de construção para a defesa aérea. Aliás, se falarmos sobre o que foi uma defesa aérea eficiente, não podemos deixar de mencionar isso. Um homem com uma pistola Makarov. Deixa eu te falar, esse cara não tem permissão para essa arma. Super ilegal, mas parece incrível. Olha só isso. Um cara aleatório dispara um tiro. Olha só isso. Boom. E explode o drone. O negócio é o Makarov. É fabricado desde 1949, ou algo assim. Eles fizeram de 5 a 10 milhões desses. É uma pistola produzida em massa na União Soviética. Tem 8 tiros no carregador, balas em fileira única. É uma arma de mão horrível. É minúscula. Ela trava o tempo todo. É uma das piores pistolas que você pode realmente disparar. Não é nada confiável. Mas esse cara consegue disparar um tiro e explodir esse drone. Como? O que? Esse é o tiro do século. Ele está fumando um cigarro ao mesmo tempo. Com certeza é uma arma ilegal. Mas fazer o quê? É a Rússia. Qualquer coisa, menos a defesa aérea oficial, na verdade defende a cidade melhor do que a defesa aérea oficial. É insano. Mas agora, de verdade, vamos falar sobre defesa aérea por um momento. E isso também é um golpe para a defesa aérea ocidental, porque toda a defesa aérea do mundo pode ser sobrecarregada. Ela pode ser saturada além da sua capacidade de resposta, mesmo que seja tão extensa quanto a de Moscou. Os russos afirmam ter abatido pelo menos 170 drones ucranianos nesta manhã. Mas cada disparo exige recarregamento e não haverá suprimento infinito de mísseis. O que estamos vendo aqui são drones passando por baterias que estão recarregando ou já ficaram sem mísseis. A mesma coisa pode acontecer com qualquer país do mundo hoje, não importa qual defesa aérea eles tenham. Antes de continuarmos, ainda temos muita análise para fazer. Eu preciso mostrar para vocês o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, antes de ele ser presidente. Vocês sabem, ele é ator, comediante, empresário. Aqui está Zelensky, o comediante. O Baikal está aqui, Vladivostok está aqui. A Sibéria está aqui, os Urais estão aqui. Moscou? Onde está Moscou? Todos os 4 membros são usados. Onde está? E ele está ferrando Moscou. Ele está se divertindo. Esse é o presidente da Ucrânia, meus amigos, realmente apontando com suas partes íntimas para Moscou, indicando que ele está dominando o que de fato está. Quem diria que mais de uma década depois esse homem comandaria um país que envia centenas de drones para a própria Moscou que ele estava simulando aqui agora? Agora, isso é o destino te dando um tapa na cara. Ninguém teria previsto isso. Escuta, opa. Você já teve o suficiente? O que você está fazendo? Não, Moscou é grande. Vamos lá, Bolshaya, Moskva, Bolshaya. Opa, isso é ouro puro. Isso não é IA. Na verdade, Zelensky era um comediante extraordinário. Falando sério, vemos como os russos responderam com helicópteros tentando apagar os incêndios. Vemos 2 helicópteros de combate a incêndio. Na verdade, um terceiro carregava água do lago. Enquanto o quarto volta, lembra o desastre de Chernobyl, quando usavam helicópteros semelhantes. E um deles realmente desceu sobre o reator, sobre o feixe de luzes um pouco azuladas, sabe, o ar ionizado, e ele desceu.
Parece com aquele vídeo. Esse vídeo realmente existe. Mas isso é Moscou. Mas vamos falar sobre as consequências ecológicas disso. E vai haver, eu sei que você quer, rufem os tambores, vazamento de óleo. Vai haver vazamento de óleo. Já há resíduos em superfícies brancas por toda Moscou, mas ainda não é vazamento de óleo. Isso é fumaça subindo e, você sabe, grudando nas superfícies úmidas. Mas os verdadeiros vazamentos de óleo que virão depois serão desagradáveis, extremamente desagradáveis. Veja como isso danifica seu carro, danifica a pintura. Os lava-rápidos, aqueles que lavam essas máquinas, vão ter muito trabalho. Eles vão ganhar muito dinheiro, mas tudo que for cultivado do lado de fora, os pepinos, tomates, tudo que você tem na varanda, está arruinado. Acabou. Tchau. Então já vemos o óleo grudando no chão, grudando nas superfícies, estragando tudo o que toca, e está nos rios, está nos canais. Em todo lugar onde há um pouco de água, você pode ver o óleo por cima na região de Moscou. Olha só isso. É feio, é ruim, e alguém adicionou essas fotos do Senhor dos Anéis. Eu não aguento. É por isso que eles chamam de orcs, por isso que chamam de Mordor. Não precisa inventar. É assim mesmo. Se você é russo em Moscou e vai dormir, vai acabar assim. Mas vai chover em Moscou. Há nuvens de chuva sobre a cidade, já choveu um pouco. E cada incêndio agora eram 6, 7, 8, o quê? Perto de 10 incêndios. Eles vão queimar por muito tempo porque incêndio de combustível é muito difícil de apagar assim. Eles vão subir para as nuvens. Olha isso é fumaça e as nuvens se misturando. E quando isso descer, vai estragar incontáveis carros, incontáveis varandas, incontáveis roupas secando do lado de fora. Você pode pensar que é algo pequeno, como uma camiseta secando e estragando, mas multiplique isso por 10 milhões de pessoas em Moscou e vira uma catástrofe. Vamos ver como as pessoas comuns reagiram a esse ataque. Primeiro de tudo, temos esse cara filmando tudo, filmando as rotas dos mísseis de defesa aérea, os resíduos que erraram os drones. Quietos, rapazes, rapazes, quietos. Aí, caramba, isso é épico, né? O cara não está nem um pouco triste. É o país dele. É a capital dele sendo queimada pelo que eles acreditam ser um governo ucraniano fascista, nazista e drogado. E eles estão filmando. Tipo, isso é épico. Nossos cavalos estão sendo chutados por drogados fascistas. Caramba, onde foi que eu vim parar? Imagine isso. De lá está voando, está voando. O Pansir está ativo. Que Pansir? Você é maluco? Até eles perguntam: que Pansir? O que os fãs fazem? Você é maluco? Documentário, acabamos em um Call of Duty. Cara, vamos lá. Eu não quero ir trabalhar hoje. É aí que acaba. Veja, os russos não têm essa conexão de pertencimento ao seu país, à terra ou a qualquer coisa. Eles foram criados acreditando que tudo pertence aos czares, tudo pertence aos líderes do país e à elite. Seja quem for Sulovik ou a NKVD, quem controla o czar, os boiardos, seja lá quem estiver no topo, o povo não tem esse sentimento de posse. Isso é diferente na Europa Ocidental. Eu sou minha terra, eu sou minha cultura, eu sou meu idioma, minha família. Isso sou eu. Minhas ações mudam o que está ao meu redor. Essa não é a mentalidade na Rússia ou em Moscou. Então você vê seu país queimando. Seu dinheiro, sua cultura sendo atacados, se é que existe alguma cultura, uma cultura de morte e roubo, ainda assim é a sua cultura. Você pensa, uau, eu não preciso ir trabalhar hoje. Isso é coisa de Call of Duty. Isso é algo muito russo de se dizer. Esse é um sentimento muito russo. Então nós, você e eu, talvez assistindo na Europa Ocidental ou na América ou no Canadá, isso abre um pouco como eles pensam. Eles veem o país deles pegando fogo. Eles veem a casa deles pegando fogo. Não é deles. Eles não sentem que aquilo pertence a eles. É do Putin. São FSPs para refinaria de petróleo. Agora, eu trago essa garota porque as reações dela são algo que eu realmente gosto. Porque, sabe, a Ucrânia tem vivido assim. Mães com filhas e filhos vivendo assim todas as noites nos últimos 4 anos e meio. E agora eu vejo essa garota em Moscou e eu gosto disso. Bem-vindo à guerra que você começou. São 5 da manhã, tá acontecendo uma guerra lá. Sim, lá, você está certo, você começou isso. Você pode pensar, ela não é responsável por Putin, isso é dele, mas ela é sim, eles apoiam Putin. O apoio ao Putin é insano na Rússia. Está mais baixo agora do que costumava ser,
mas ainda está bem acima de 60%. Mais da metade de todas as pessoas na Rússia o apoiam. E os que não apoiam apenas abaixam a cabeça e não agem. Minhas janelas estão tremendo. Preciso ligar para um amigo. O quê? O quê? Unhas de cores diferentes? Que diabos? E os pássaros voam à velocidade da luz. Do que você está falando? Bem-vindo à guerra que você começou. Qual é o ditado na América? Quem semeia ventos colhe tempestades, certo? É isso que estamos vendo aqui. Tudo ficou escuro e há um cheiro de queimado no ar. Sim, algo está queimando muito forte. Eu fico estressado e saio. Algo explodiu ali. É isso. Estou indo embora. Olha só isso. Rússia, eles dispararam o míssil de defesa aérea deles. Eles disparam, erram o alvo. Tipo, o míssil sai daqui de outra estrada. Eles disparam, erram e aí esse cara entra na cena. Ele fica tipo, olha só isso. Essa é a sua vida em Moscou. Aliás, Moscou tem uma quantidade insana de imigrantes da Ásia e da África. Muitos muçulmanos também vivem lá. Não há problema nisso. Só para saber que Moscou não é homogênea, nem só de russos. Há milhões de asiáticos e pessoas de diferentes países da África e imigrantes vivendo lá. Inclusive esse cara, tipo de Bangladesh ou Nepal, seja lá de qual país. Ou talvez seja do Tajiquistão, não sei. Mas tem muita gente. Estou me divertindo hoje. Agora vamos ver como os oficiais e blogueiros militares russos reagem a esse ataque. Tenho certeza de que você quer saber. Esse foi um ataque massivo no coração do país deles. Devem estar furiosos. O que farão? Vamos descobrir, pois todos falam abertamente. Primeiro de tudo, Firebomber, um dos maiores blogueiros militares russos focados em aviação. Eu não sei o que aconteceu com ele. Talvez ele tenha tido um aneurisma ou ataque cardíaco, mas depois desse ataque ele postou isso. Basicamente, estou propondo começar uma guerra de verdade. Espera, essa era uma guerra de brincadeira. Então esses russos mortos na linha de frente estavam brincando? Achei que fosse uma guerra real. Comandem direito e coloquem todos os oficiais superiores no quartel. Derrubem todos os drones, droga. Nunca pensei nisso. Quando minha capital é atacada por drones, nunca pensei em derrubar todos eles. Mate todos os inimigos. Meu Deus, ele é um gênio. Não faça prisioneiros. Bombardeie todas as pontes, até as suas próprias pontes. Estou confuso. Bombardeie todas as fábricas. Afunde todos os navios. Quais navios? Seus navios. Apague as luzes. Onde? No quarto. Corte o gás. Execute todos os fascistas. Hasteie uma bandeira sobre o Reichstag. O quê? Acho que ele ficou bêbado ou algo assim. Sinceramente, isso está saindo um pouco do controle. Tome o telégrafo. Telégrafo. Você se refere ao Telegraph, o veículo de notícias? Ocupe as estações de trem. Mostre para a América quem manda. Ele parece uma criancinha, tipo uma criancinha fazendo birra. Sabe, quando sua mãe te tranca no quarto e você fica morrendo de medo do seu pai entrar, aí você fica tipo gritando em silêncio e mostrando o dedo pra todo mundo. Você evita fazer barulho porque seu pai pode te bater se entrar. Isso é a América, entende? Então ele quer mostrar quem manda. Entregue-os e julgue-os no tribunal mais justo de Zelensky. Ataque em todas as frentes. Obrigado por assistir. Esse cara é um gênio. Talvez devesse ficar só no Firebomber. Talvez devesse ficar na aviação, porque tanques pra frente. Essa é uma ideia nova, aviões no ar. Bem, agora sim ele está falando coisa com coisa. A aviação é com ele entende. Navios no mar, melhor ele ficar com aviões mesmo. Terra para os camponeses. O quê? Esse cara de onde dos anos 1500 ou... Tudo bem, tá bom. Fábricas para os trabalhadores. Ok, agora com a União Soviética, em 1917, a criação da União Soviética, a Revolução, a linha do tempo está bagunçada aqui, nem um passo atrás. Ok, agora estamos na época do Stalin. O quê? 442. Qual era a ordem? Nem um passo atrás. Ele fica pulando no tempo. Puna os culpados, recompense os merecedores, liberte toda a Ucrânia. Só agora ele cita a Ucrânia pela primeira vez após várias ordens. Alcance todos os objetivos e tarefas da Operação Militar Especial. Certo. Então ele termina com algo que realmente quer fazer. Essa é a reação do Firebomb. Acho que ele teve tipo um derrame e, sabe, digitou alguma coisa. Vamos ver o que outros russos dizem. Aqui está um homem desabafando no Telegram. Um russo.
O que mais precisa acontecer? O que mais precisa acontecer para lutarmos de verdade? Todos eles têm essa ideia estranha de que não estão lutando de verdade. Quero dizer, eles estão levando uma surra e acham que estão brincando de lutar. Não, eles são realmente ruins. Ou a Ucrânia é muito boa. Na verdade, são ambos. Guerra é vencer a qualquer custo. Os ucranianos estão em guerra e lutam com tudo. Ataques terroristas, mobilização, matando nossos civis, crianças e idosos. Estamos conduzindo uma operação militar especial. Não estamos usando toda a nossa força e recursos. Somos os mocinhos, estamos nos segurando, mas de forma meio morna, como cavalheiros. Sabe, esses cavalheiros. Eu assisti a inúmeros vídeos de russos decapitando ucranianos com facões e até mesmo com facas cegas. Eu assisto esses vídeos. Todos os cortes eles demoram. Eu vi os russos fazendo isso com homens e mulheres ucranianos, como cavalheiros, com as mesmas armas que o inimigo. Por que não estamos usando armas nucleares que nossos ancestrais criaram e estocaram exatamente para esse propósito? Ancestrais, os macacos com pedras, sabe, criaram armas nucleares, concentrando todos os esforços nacionais para vencer, impedindo que alguém cogitasse enfrentar uma superpotência nuclear, para que nosso povo, nossos civis não sofram. Ao escolher entre os nossos e outros, prefira os nossos. Tenha pena deles, não dos outros. Um cara teve um derrame e está resmungando, todos parecem irritados. Eles tiveram derrame juntos e estão bêbados porque é a Rússia, onde qualquer coisa leva a beber. Esse é o resultado. Eles estão perdidos e não sabem o que fazer. A quem culpar? Perderam uma guerra que achavam ser brincadeira. O que mais precisa acontecer? O que estamos esperando? Zelensky vai receber uma bomba britânica. A dura verdade que eles não querem enxergar é que a Ucrânia está chutando o traseiro da Rússia aos poucos com suas próprias armas. Feito na Ucrânia, desenvolvido pelos ucranianos. Certo, vamos ver. O mais oficial que você pode conseguir, e isso é uma compilação de todas as fontes, aliás. Após o ataque da Ucrânia a Moscou, o deputado da Duma Estatal, Shurovlev, pediu que a Rússia começasse a lutar de verdade. Então até o deputado da Duma Estatal diz isso. Sabe o que é isso? Esse é o caso dos russos caindo na própria propaganda. Isso foi tão intenso e duradouro que muitos acreditam que a Rússia não está realmente lutando, apenas conduzindo uma operação militar especial e não uma guerra. A simples verdade é que a Rússia colocou tudo o que tem em campo. Tudo. É assim que eles estão agindo. Se estão fracassando, é porque não tem mais nada. Se eles estão vencendo porque colocaram tudo e realmente estão ganhando algo. As pessoas caíram na própria armadilha de propaganda que foi criada para o inimigo, feita para que o Ocidente temesse os russos, mas eles mesmos caíram nela. E agora eles pensam, vamos lutar de verdade. Eles vão se surpreender quando perceberem que não há mais nada, não sobrou nada. Blogueiros russos, especialmente os que estão na linha de frente e conhecem quem está morrendo, levam isso muito a sério. Os blogueiros russos foram rápidos em responder a Juravlev, o deputado que quer lutar de verdade. Eu cito, o deputado Juravlev acabou de pedir para começarmos a lutar de verdade. Então isso significa que nos últimos 4 anos e meio não estávamos lutando de verdade? Se não, então o que exatamente temos feito e por quê? Canal do Telegram Botlet. Provavelmente deveríamos avisar nossos soldados na linha de frente e as famílias dos que caíram que, afinal, os últimos 4 anos e meio não foram sérios. Fizemos tudo só por diversão. 500.000 de mortos por diversão. O resto está ferido. Esse é um mito bastante conveniente de que a Rússia poderia dar uma resposta esmagadora neste exato momento. Mas simplesmente escolhe não fazer isso por nobreza ou por certas convicções da nossa liderança. Isso é só meia verdade. Existe uma medida extrema, o uso de armas nucleares táticas. Talvez isso realmente tivesse algum efeito. Fora as armas nucleares táticas, não há possibilidade de dar algum tipo de resposta esmagadora neste exato momento. Essa é a verdade. Isso é dito pelos soldados russos na linha de frente. A única coisa que a Rússia poderia fazer, mas não faz, é usar armas nucleares, única forma de escalar. Eles não querem porque isso acabaria para sempre com seu país, cultura e povo. E agora, finalmente, eu trago para vocês Solovyov, o principal propagandista da Rússia, reagindo de forma bem desanimada a esse ataque, porque é realmente difícil espalhar mitos de propaganda quando a sua capital está pegando fogo. Então a guerra é uma luta longa. Eles estão todos bêbados, todos estão divagando e tendo esses momentos meio poéticos, sabe? Guerra Taiji, luta longa, sabe tudo isso.
Droga, se organize. Você precisa de uma resposta adequada para os ucranianos. Até eu estou tentando animar esses caras. Eles perderam o rumo. Guerra é uma luta longa. Sim, eu concordo. Não faça birra. Essa é a mensagem para o povo russo. Eu nem digo isso para meus filhos, eu uso outros métodos. Isso não funciona. Em vez disso, analise a situação e esteja à altura dos feitos heróicos de nossos avós e bisavós. É exatamente esse tipo de situação em que precisamos nos perguntar: será que conseguimos fazer de novo? E se for esse o caso, há muitas coisas que você precisa entender. Sinceramente, se ele quer dizer, será que podemos tomar o Reichstag de novo e fazer o que a União Soviética fez? Ou seja, mobilizar 10 milhões de soldados e jogá-los nessa guerra, esperando que funcione. A resposta é não. A Rússia não pode fazer isso porque não é a União Soviética, não tem dinheiro nem armas. Eles não têm a produção nem o efetivo humano da União Soviética. Então a resposta é não. Não podem fazer isso de novo. Apesar de tentarem, estão fracassando. Entender muitas coisas e estar preparado para o fato de que vai ser difícil e para o autossacrifício. E buscar apoio dentro da própria alma e na própria história familiar. Tudo certo, buscarei conforto na minha história familiar. Vamos falar da minha mãe, e talvez o pai dela tenha sido deportado para a Sibéria quando era um menino de 4 anos, uma criança pequena, pelos russos. Então recorri à história da família, tive uma resposta. A Rússia precisa desaparecer. Então que outras opções nós temos? Que outras opções? Isso é como um velho propagandista solitário perguntando essas questões pela última vez antes de desaparecer, antes de partir serenamente para a escuridão. Meus amigos, estou curtindo demais esse vídeo e ele definitivamente está longo demais, mas isso não acontece com frequência. Pelos próximos 10 dias apenas você pode comprar meu livro 8 Missões na Ucrânia. A partir de 1º de julho, ele não estará mais à venda em lugar nenhum, porque acabou. Todos os livros foram comprados, mas ainda restam algumas dezenas. Garanta o seu no link na descrição abaixo. Você tem 10 dias. Além disso, estou muito feliz que chegamos a esse momento. A Ucrânia atacando Moscou depois de 4 anos. Eu tenho feito isso e consegui chegar a esse momento graças ao patrocinador do canal, aos membros mensais no Buy Me a Coffee. Nós temos uma Ucrânia melhor, dizendo isso como um estoniano na Estônia. Ucrânia é Ucraina. Então, melhor dizer Ucraina. Obrigado. Joson Hubert. Estou supondo que Bart significa barba no antigo nórdico. Então, Jaso e Barba de Aro. Obrigado. E finalmente, Angus. Obrigado por se juntar. Se gosta do meu canal e quiser comemorar a vitória ucraniana comigo em 2 anos, torne-se membro e assine meu plano mensal no Buy Me a Coffee. Neste vídeo, você pode ver. Uma garota está com dificuldades para entender por que não consegue abastecer o carro. Alguém sabe o que está acontecendo em Moscou? Nenhum posto tem combustível de 100 octanas. Está acontecendo algo? E aqui temos Shoigu com o tanque de combustível explodindo. A garota, como milhões de moscovitas e dezenas de milhões de russos, está sem noção por viverem em uma bolha informacional. Eles não têm informação e não sabem, pois só sabem que estão vencendo a operação militar especial em algum lugar. Ninguém se importa. Por que de repente Moscou está explodindo? Por que não tem combustível? Eles não têm contexto algum. Então é isso que estou fazendo. Vamos educar essas pessoas com calma. Quando falo com calma, refiro-me a enviar centenas de drones toda noite para Moscou. Aliás, eu já mencionei isso, mas não é só pejorativo chamar a Rússia de Mordor e os russos de orcs. As semelhanças são grandes demais. É difícil ignorar, sinceramente. Isso aqui é Mordor. Isto é Moscou. E aqui, como isso foi tão icônico, não é IA. A tampa realmente voou assim. Eu tenho que passar por alguns dos memes. Claro, temos o bom e velho Prigozhin, Shoigu, Gerasimov. Por que a tampa do tanque de combustível está explodindo assim? Temos memes infinitos sobre isso. Olha só isso. As pessoas usam IA, mas isso é engraçado de verdade, sinceramente. Zelensky preparando um ensopado bem quente. Esse é o Bob Ross? Na Estônia e nos ex-países soviéticos não tínhamos muitos programas dele, mas sei quem é. E eu já vi alguns trechos. É realmente relaxante ver a pintura. E eu queria que ele pintasse isso. É uma operação militar especial, mais especial ainda. E aliás, notícia de última hora, há relatos não confirmados vindos de Kiev de que tanto Kirill Abudanov quanto Robert Madyar
foram vistos sorrindo hoje. Hoje de manhã, esse cara e esse cara sorrindo. Eu achei que esse dia nunca chegaria, mas o que foi preciso para isso acontecer? Tudo. Enviamos todos os drones para Moscou e explodimos a tampa do tanque de combustível, mas foi o míssil russo que fez isso e os fez sorrir. Um bom fim para o vídeo. Fico feliz de levar esse sorriso no coração para casa. Amigos, volto para vocês toda segunda, quarta e sexta. Certamente o que vem após esse ataque. Vamos discutir isso no próximo vídeo, já que veremos, eu acho, muito mais imagens boas saindo de Moscou. Vamos desejar aos russos inteligência para que eles possam realmente entender por que essas consequências estão chegando à capital deles. Porque agora eles realmente perguntam: o que está acontecendo? Vamos desejar inteligência a eles, que vem do aprendizado. E aprender envolve falhas, fracasso e dor. Eles precisam sentir um pouco de dor para aprender. Então vamos desejar a eles inteligência barra dor. Até o meu próximo vídeo, meus amigos, não deixem de se inscrever e voltar. E tchau!